No mundo da globalização, economia desajustada, terrorismo, confronto cultural, famílias desintegradas, destruição corporativa, juventude desiludida, confusão política e corrupção religiosa, a sabedoria para navegar de forma bem-sucedida na vida é bastante necessária. Bem-vindo à Livraria Virtual. O programa é desenhado para prover sabedoria, percepção, informação e inspiração para uma vida efetiva, de modo a encarar os desafios do século XXI. Bem-vindo à Livraria Virtual. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Chamo-me Alcide José. Hoje trago um tema muito interessante no meu ponto de vista. Estou convencido de que o que você vai aprender pode tremendamente mudar a sua vida. Eu tenho a máxima certeza de que você deseja se tornar uma pessoa melhor, um líder melhor. Queres fazer a diferença na sua vida pessoal, na nação e no mundo em geral. Eu tenho as boas novas para você. Isso vai começar agora. O nosso tema para este mês é a continuidade com os 10 princípios para sucesso pessoal e organizacional. Para hoje, estaremos especificamente a falar do princípio número 8 de sucesso, o poder do trabalho. Como resultado de muitas coleções que fiz em vários livros, trago hoje para você resumo de alguns pontos que achei interessante. Primeiro, todo ser humano quer ter sucesso. Sucesso é previsível, fracasso também é imprevisível. A vida foi designada para poder ter sucesso. O Criador de tudo está comprometido com o sucesso. Seu sucesso é bom para Deus. Tudo é previsível porque a vida foi desenhada para funcionar através de leis. Você deve parar de culpar pessoas pelo seu estado presente. Sucesso está desenhado na criação. O segredo do sucesso na vida está na obediência das leis. O sucesso de tudo que Deus criou protege a reputação de Deus. O sucesso de toda coisa criada é o melhor interesse do Criador. As leis fornecem garantia para o sucesso. É tão maravilhoso ler sobre a história da evolução de países dos Emirados Árabes. É bastante milagroso ler a história de crescimento econômico de países como Dubai, Catar, Malásia, Singapura, países que tinham todos os motivos e mais do que o suficiente para que as coisas não pudessem dar certo. Singapura, por exemplo, é um país pequeno em tamanho, ocupando o 177º lugar no mundo, e a sua área total é de apenas 722 km². Importa tudo, desde a areia até a água doce, por não possuir recursos naturais próprios. Mas isso não impede que mais de 17% da sua população é milionária. Isto é, 1 em cada 6 habitantes são milionários. É tão maravilhoso ainda quando estudamos e lemos histórias de crescimento econômico de países como Haiti, Moçambique, Zimbábue, Malawi, entre outros países. Contudo, para dar certo, e simplesmente não dá. Moçambique, por exemplo, é um país grande em tamanho, ocupando o 34º lugar no mundo, e a sua área total é de 801.590 km². Moçambique é um país repleto de recursos minerais, naturais, hídricos, vegetais, entre outros recursos nas quais se destacam gás, carvão mineral, pedras preciosas, rios em todos os lados, ótima localização geográfica, Albufeira de Cahora Bassa, Chicamba, entre outros, corredores que servem como ponto de acesso para o transporte de mercadoria para outros países. O impressionante é que tudo isso e muito mais não impede a existência de mais de 90% da população moçambicana que não consegue aceder ao crédito bancário para construírem casas normais. Atenção, casas normais ou simples. E para piorar, consta no ranking dos países mais pobres do mundo e um dos países da SADC com pior salário mínimo. Você pode imaginar?
Conta-se a história de um ser supremo, o Criador de todas as coisas, que no princípio da criação, a terra era sem forma, sem estrutura e vazia. A história nos explica que ele trabalhou de forma árdua durante 6 dias, a ponto de ele precisar de descansar. Deus, sendo Deus, não teve nada de bandeja. Se nós entendemos como Deus liberou seu potencial, nós iremos entender como podemos liberar o nosso potencial. É obrigatório pagar o preço do trabalho. Potencial sem trabalho é igual à pobreza. A chave para o nosso potencial é a nossa disponibilidade para trabalhar. Algumas pessoas, especialmente no seio de cristãos, interpretam o trabalho como algo chato, tedioso, associando a um determinado tipo de maldição. Eles chegam à conclusão de que pessoas pecadoras é que terão de trabalhar o bastante, e as pessoas santas não. Muitos cristãos decidiram diabolizar o trabalho. Mas é importante perceber que o princípio do trabalho é introduzido no capítulo 2 da nossa Constituição em Gênesis. Até o capítulo 2 da nossa Constituição, tudo era perfeito. Não havia pecado nenhum e Deus já trabalhava. Adão e Eva começaram a pôr água a partir do capítulo 3. Trabalho não é maldição, é meio para liberar o nosso potencial. Veja o que a nossa Constituição diz em Gênesis 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, porque não havia homem para trabalhar a terra. Vou repetir mais uma vez, porque não havia homem para trabalhar a terra. Com isso, podemos aprender que a motivação principal pela qual levou Deus a criar o homem foi o trabalho. Deus sempre teve um planeta lindo, fascinante e maravilhoso, mas não permitiu nenhum crescimento, desenvolvimento e glória porque não tinha um trabalhador. Tudo que não podemos gerenciar, nós perdemos. Deus não nos dá o que pedimos, mas o que podemos gerenciar. Se nós perdemos o gerenciamento do nosso corpo, ganhamos o excesso de gordura, vulgarmente chamado por obesidade. Se nós perdemos o gerenciamento do nosso dinheiro, ganhamos a falência. Se nós perdemos o gerenciamento da família, ganhamos separação, vulgarmente chamado por divórcio. Portanto, se quisermos chegar ao topo das nossas realizações, temos que aprender a trabalhar. No próximo vídeo, irei ilustrar o princípio número 9 de sucesso. Esteja atento ao canal. Temos estas novidades presentes para vocês. Faça já a sua encomenda. Deixe seu like e inscreva-se ao nosso canal. Ative aí nas notificações para sempre receber as novidades em primeira mão. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo.